Este é o livro de Jonas, um livro muito interessante, conta a história específica de um profeta, e eu estava lendo esses dias, ouvindo coisas a respeito. Eu me lembrei de algo. Alguns dias atrás eu estava dirigindo e, de repente, eu escutei um monte de palavrões. Uma pessoa colocou a cabeça para fora da janela e me xingou de uma sequência de palavrões, coisas que eu acho que nem em português era, mas me xingou assim, ó, só a palavra enorme. E eu fiquei pensando, e eu descobri que aquele moço estava me xingando porque eu fechei ele, eu quase bati nele, eu quase causei um grande acidente, porque ele estava no meu ponto cego. Existe um ponto de vista, para quem dirige aqui sabe, que eles chamam de ponto cego. Às vezes o veículo está tão perto de você, que isso impossibilita você de enxergá-lo. E isso pode causar coisas terríveis. Naquele momento uma tragédia quase aconteceu. Aquele moço ficou tão bravo comigo e me culpando, mas eu não sabia que ele estava lá. Ele estava exatamente no meu ponto cego, e eu, Paulo, odeio ponto cego, irmãos. Eu tenho pavor de ponto cego porque eu gosto de saber de tudo. Eu estava dirigindo, eu olhei para o retrovisor do meio, para o da esquerda e para o da direita, mas eu não vi aquele homem. E eu observo as coisas, eu faço perguntas porque eu gosto de saber tudo. A Bíblia diz que o que você não sabe pode se virar contra você. O que nós não sabemos pode nos machucar, sabia disso? O que você não sabe pode te ferir. Por isso eu não gosto de ponto cego. E um ponto cego pode causar uma tragédia sem precedentes. Uma senhora famosa da televisão brasileira, ela quase perdeu a vida, porque por causa de ponto cego, ela matou o cachorrinho de estimação dela. Ela foi dar ré na garagem e ela passou por cima daquele cachorrinho, aquela coisa mais lindinha. Agora está lá morto, porque o ponto cego pode causar tragédias sem precedentes. Agora, pior ainda, foi uma senhora famosa da televisão que matou o próprio filho, um bebê, uma criança, porque ele estava exatamente no ponto cego. Eu fico pensando agora, quem está no seu ponto cego? Quem estaria exatamente agora no ponto cego, desse ponto de vista? Porque a situação de Nínive nos cega em relação a Jonas. O problema aqui não é Nínive, o problema é Jonas. E Jonas tinha um ponto cego terrível em relação a Nínive e em relação às pessoas. Ele era o problema, o cara desviado do propósito de Deus, totalmente ignorante daquilo que Deus queria que ele fizesse, e Deus colocou uma grande expectativa nele. Conecte-se comigo, por favor. Você já parou para pensar que Nínive era a maior cidade da época, era uma megalópole, uma cidade cheia de recurso, tinham centenas de pessoas lá, pessoas que não acabavam nunca mais, e um homem foi mandado por Deus para resolver a situação daquela cidade a nível espiritual. Pensa bem, alguém sem televisão, sem rádio, sem Instagram, sem Facebook, ganhar uma cidade inteira, gigantesca. Em pouco tempo, o rei converteu, a cidade toda arrependeu, mas nada mudou em relação ao coração de Jonas. Deus tinha uma expectativa enorme na vida desse cara, porque ele tinha um potencial enorme, talvez como nós aqui, talvez como você que está aí no fundo me ouvindo. Deus colocou uma expectativa enorme em uma pessoa que tinha potencial, e o potencial dele se realizou. Talvez esse cara conseguiu o que todo pregador, o que todo pastor gostaria, por intermédio do seu ministério pessoal. Todas as famílias daquela cidade converteram. Todo mundo se rendeu a Jesus, todo mundo se arrependeu, todo mundo foi transformado, menos Jonas. Você já parou para pensar nisso? Este homem que me leva para o meu primeiro ponto de hoje à noite, porque o meu tema é o ponto cego. Mas muitas vezes o ego é o maior ponto cego. O seu ego, o meu ego, se transforma no nosso maior ponto cego. Vamos falar juntos? O seu ego, seu maior ponto cego. Vamos falar de novo? O seu ego, seu maior ponto cego. Agora olha para o seu vizinho com cara de profeta e diga para ele assim: o seu ego, seu maior ponto cego. O seu ego, o seu maior ponto cego. Jonas tinha problemas pessoais com aquela cidade, e o ego dele se transformou no seu pior e maior ponto cego.
Quando olhamos demais para nós, irmãos, quando a gente olha demais para o nosso umbigo, a gente não consegue perceber ninguém nem nada que está ao nosso redor. Nínive se arrependeu rápido. Nínive se arrependeu rápido, mas Jonas demorou demais. Talvez tudo à nossa volta muda, mas nós não mudamos. Deus usou menos energia para mudar uma cidade inteira do que para mudar uma pessoa só. E muitas vezes nós, por sermos egoístas, ególatras, egocêntricos e egósticos, nós escrevemos livros e cartas ao nosso próprio respeito, porque o livro é de Jonas ou de Nínive? Espera aí, o livro aqui é o livro de Jonas ou o livro de Nínive? Porque quando você escreve a sua própria história, geralmente você é o herói dela, sim ou não, irmãos? Quem que é o bonzinho aqui? Quem que é a vítima aqui? É o egoísta do Jonas. Era para todo mundo estar aplaudindo ele de acordo com aquilo que ele escreveu, mas quando você lê a Bíblia, você descobre que o problema é ele, que o errado da história é ele, mas ele é o profeta Jonas, o homem de Deus Jonas, a pessoa que recebeu de Deus um chamado, porém, ele, na verdade, era o vilão. É o Jonas, irmãos, que fugiu de Deus, prejudicou uma embarcação inteira. Um monte de gente foi prejudicado por causa desse homem chamado Jonas. Aí ele faz mal até para o peixe que ele foi parar dentro da barriga dele. Ambiente nenhum cabia aquele homem, nenhuma cidade gigantesca chamada Nínive. Este homem, que era para ser o evangelista, se transformou no vilão da história. Talvez, você que está me ouvindo aqui, você esteja muito mais errado do que você pensa. Porque em algum momento, o seu ego se transformou no seu pior ponto cego. Você não consegue ver nada mais. Jonas está aqui agora, bravo, nervoso com Deus, porque deu tudo certo. O sucesso deixou ele entristecido. Ele disse assim: Deus, eu já sabia que ia ser assim. Eu já sabia que ia ser assim. Estas pessoas, este povo, deu tudo certo, irmãos. Olha como que uma pessoa pode ficar brava com o sucesso de uma missão, de uma igreja, de um projeto, de uma família. Sabe o que é isso? É o ego se transformando no ponto cego. Você conhece alguém que é egoísta? Você conhece alguém que é egocêntrico, gosta de estar no centro de tudo? Você conhece alguém que gosta de ser ególatra, que gosta de receber toda a honra, toda a glória para ele mesmo? Agora, a classe pior é os egósticos. A classe pior são os egósticos, porque essa turma sempre tem razão. Sempre vão ter razão, porque o ego se transformou no ponto cego. Aí você mata um cachorrinho, você mata uma criança, você mata uma família. Para ele, a cidade toda podia morrer se ele ficasse vivo. Para ele, todo mundo podia ir para o inferno se ele fosse para o céu. Sabe por causa de quê? Porque este Jonas tinha um ego que fez um ponto cego, a ponto dele não conseguir perceber nada mais. Quantos estão comigo aqui falam amém? E pode ser, querido, pode ser, querida, que você, em vez de herói da sua família, em vez de ser o herói da sua empresa, da igreja que você congrega, você seja o vilão, a vilã, porque o seu ego é deste tamanho. O carro era deste tamanho, meu retrovisor deste tamanho, eu não consegui enxergá-lo. Sabe por quê? Porque o meu ponto cego se transformou maior do que aquilo que estava à minha direita. Esta é uma boa palavra, sim ou não, irmãos? Eu prometo não mexer muito com você essa noite, mas eu tenho que te alertar que talvez você esteja percebendo as coisas de um ponto cego. Isso pode trazer muita desgraça para a sua vida. Isso pode ser resultado, sabe de quê? De saturação espiritual. Fala comigo, saturação espiritual. Sabe qual é o perigo da saturação espiritual? É quando a sua espiritualidade está incongruente com o seu comportamento. Existem pessoas que são excelentes na vertical, mas elas são péssimas na horizontal. Uau! Eu conheço gente, irmãos, que é espiritual até alguém pisar no calo dessa pessoa. Eu conheço pessoas que é tão incongruente que ele ora em línguas, mas não consegue frear a própria língua. Isso é saturação espiritual, porque Jonas pensava que ele era o cara mais espiritual, mas as pessoas talvez mais espirituais que eu conheço
são as pessoas mais difíceis de lidar que eu conheço. Que bacana o nosso primeiro domingo do mês de outubro. Talvez as pessoas mais espirituais que você conhece são as pessoas mais intocáveis, são as pessoas mais difíceis de lidar, porque elas são incongruentes. Elas são incongruentes. É interessante você pensar que a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó. Como Deus pode endurecer o coração de alguém se Deus mesmo diz para você não ter o coração duro? Talvez não foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Pode ser que no contato com Deus, aquele coração se transformou num coração endurecido. Como assim, pastor? O fato é, irmãos, que a água quente, ela pode endurecer um ovo e ela pode amolecer uma batata doce. Algumas pessoas num auditório como esse, depois de conhecer o Evangelho, depois de se transformarem em pessoas que conhecem algumas páginas da Bíblia, elas se transformam em pessoas difíceis de lidar, pessoas rígidas e duras, porque elas se saturaram de forma espiritual. Elas são tão espirituais que elas são incapazes de ver a aflição de quem está do lado. Elas são incapazes de serem humanos. A Bíblia fala de uma figura que tem 4 faces, tem cara de boi, tem cara de leão, tem cara de águia, mas também tem cara de homem. Tem gente que tem cara de boi. Eu conheço crente que tem cara de águia, mas você nunca acha a face humana dessas pessoas. Sabe por quê? Porque elas são espirituais demais. Elas vivem num patamar espiritual que ninguém conhece, talvez Deus não esteja lá. E este é o Jonas. Tem alguém comigo aí? Diga amém. Se você concordar, você pode dizer pelo menos um amém. Amém ou não, irmãos? Talvez não eu esteja falando de vocês, você pode ficar caladinho mesmo, que é melhor não se manifestar, né? Respira fundo aí na sua cadeira. Deus endureceu o coração de Faraó. Quantas pessoas em auditórios como esse têm um coração duro, rígido, difíceis? Elas não amam. E olha o que diz lá em 1ª carta de João, capítulo 4, versículo 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, este é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, quem vê? Será que você vê mesmo ou está no seu ponto cego? Como a Bíblia diz, como pode amar a Deus a quem não vê? A questão é que a água, tendo contato com alguma coisa, ela só revela, ou ela altera, ou ela expõe o estado daquela coisa. Talvez a igreja, o evangelho tenha feito mal para algumas pessoas, porque essas pessoas são maus, elas não conhecem a Deus ainda. E este é Jonas, bravo, chateado, ignorante, nervoso em relação a alguma coisa boa da parte de Deus. Você já parou para pensar, irmãos? Você já parou para pensar que algumas pessoas rejeitam este amor, rejeita este amor que vem da parte de Deus, porque você é o equalizador, o seu nível de fé é demonstrado pelo jeito que você trata as pessoas. Talvez você esteja saturado espiritualmente, porque você é muito bom na vertical e péssimo na horizontal. Alguém pode dizer amém? Alguém pode dizer um aleluia? Esta é uma boa palavra. E o meu próximo ponto diz que alguns santuários se transformaram em escolas para cego. Alguns anos atrás eu fui passear numa cidade do interior da Bahia, uma cidade muito linda. E eu estava lá conhecendo os pontos turísticos daquela cidade. E bem na praça central da cidade, onde você pode ver a prefeitura, onde você pode ver o cartório, lá tem uma espécie de masmorra, de prisão. Aquela cidade é uma cidade histórica, onde a família real passou, e era uma cidade muito forte na produção de diamantes e pedras preciosas. Os escravos eram de fato escravizados lá. Eu fui conhecer aquela masmorra onde os escravos eram aprisionados, açoitados, feridos. Lá tem aquelas correntes que prendiam aqueles homens e aquelas mulheres de forma tão desconfortável. Alguns morriam lá, o chefe do turismo contou.
Eu fiquei tão impactado com aquilo, eu me imaginei naquela situação, sem culpa nenhuma, só por ter a cor da pele diferente, aqueles homens eram tratados daquela forma. Aquilo me deixou tão mexido, irmãos. Mas quando eu saí daquela sala, daquela masmorra, bem no centro daquela cidade histórica, a primeira coisa que apareceu na minha frente foi um santuário, foi uma igreja enorme, linda, centenária. E eu fiquei pensando, como que pode pessoas conseguirem cantar, fazer suas preces, oferecer sacrifícios e pagar penitências muitas vezes, no mesmo ambiente em que pessoas estão sendo açoitadas, pessoas estão sendo feridas e até mortas. Eu fiquei pensando que naquela antiga prisão poderia ter alguém que pudesse intervir alguns metros, as mesmas pessoas que faziam aquilo, saíam dali, entravam em santuários e adoravam a Deus. Talvez santuários, e você é um santuário, diga comigo, eu sou um santuário. Nosso coração é um santuário, sabia disso, irmãos? Muitas vezes o santuário se transforma em escola para cegos. Muitas vezes o ambiente como a igreja local. Eu posso falar agora da sua própria família, porque eu conheço pais que odeiam filhos. Eu conheço filhos que odeiam pais. Salomão disse que chegaria uma época em que os filhos odiariam seus pais e falariam mal das suas mães. Você já pensou que nós não estamos muito longe desta época, talvez estamos vivendo nela? Pessoas que o santuário da casa, o santuário do casamento se transformou em ambiente de ódio, de haters, de ofensa, de disputa e automaticamente numa escola para cegos, porque os seus filhos vão reproduzir num nível muito exponencial aquilo que você tem feito hoje. Sabia disso? Talvez você tenha sido um professor de cegos, pessoas que não vão conseguir enxergar o próximo. Nós vamos multiplicar aquilo que estamos fazendo, porque o seu ponto cego hoje vai ser o ponto cego de alguém amanhã. Eu conheço pessoas que são santuários, que na verdade são escolas para cegos. Talvez você seja o único cristão da sua família, e você frequenta reuniões como esta, carrega sua Bíblia debaixo do braço, é super piedoso aqui na igreja, mas quando chega na sua casa você vira o giraia. Seus vizinhos falam assim, crente igual isso aí, eu não quero ser nunca na minha vida, porque você é um santuário que se transformou numa escola de cegos. Eu conheço muitas igrejas, conheço muitos líderes, que falam mal de outros líderes, que criticam pessoas que estão assentadas na cadeira do lado. Sabe por quê? Porque esses são pessoas vitimizadas por um ponto cego. E elas acabam se transformando numa escola de cegueira. Jonas estava bravo com Deus por ele ser misericordioso. Olha que tragédia, irmãos. Você já pensou que ele estava aqui bravo com Deus porque Deus tinha perdoado pessoas? Ele estava incomodado com Deus porque Deus estava abençoando gente. Eu conheço pessoas que ficam bravas porque Deus está prosperando, porque Deus está abençoando, porque Deus está restaurando. E este é um nível terrível de santuários que se transformam em escolas para cegos. Talvez você conheceu alguém que, de certa forma, foi influência negativa na sua vida. E eu quero orar daqui a pouco sobre isso, porque eu não posso deixar de falar um ponto importante aqui. Eu já estou terminando a minha palavra de hoje à noite. Eu senti uma sinceridade aí, irmãos. Glória a Deus. Existe um problema chamado amnésia seletiva. Diga comigo, amnésia seletiva. Existe a memória seletiva, é aquilo que você faz lembrando de coisas que você quer lembrar. Mas a amnésia seletiva é você esquecer de algumas coisas que você quer esquecer. Existem pessoas que têm uma amnésia seletiva. Jonas está aqui agora, bravo porque Deus perdoou pessoas, irritado porque Deus está abençoando pessoas, mas ele esquece que algumas horas atrás, Deus teve misericórdia dele. Deus abençoou ele. Deus deu livramento para ele.
Mas agora ele está bravo, irritado, porque a amnésia seletiva não o deixa lembrar de onde Deus tirou ele, da quantidade de misericórdia que Deus liberou para a vida dele. Todos nesse auditório têm um testemunho para contar, sim ou não, irmãos? Todo mundo nesse auditório tem uma bondade de Deus para compartilhar, sim ou não? Agora, por que você tem uma amnésia seletiva? Jonas está bravo aqui porque Deus está perdoando pessoas que talvez feriram ele um dia, pessoas que criticaram ele um dia, pessoas que fizeram mal para a família dele um dia. E muitas vezes nós esquecemos que nós somos alvos dos atributos incomunicáveis de Deus. Conecte-se comigo aí, querido. Você e eu somos alvos dos atributos incomunicáveis de Deus, para podermos ser comunicadores dos atributos comunicáveis de Deus. E quais são os atributos comunicáveis de Deus? Eu poderia falar só de graça, misericórdia e paciência. Você sabia que Deus é super misericordioso com você? Por que você não pode ser misericordioso com a pessoa que te feriu? Você sabia que Deus te cobre de graça e favor diariamente? Por que você não pode deixar alguém saber que este Deus, que um dia te cobriu de graça, você também pode cobri-la de graça? E paciência, a ciência de paz. Existem pessoas que sofrem dessa amnésia seletiva que elas esquecem que alguns metros atrás alguém foi paciente com ela, mas aqui agora você é impaciente com quem você está lidando. Você é gentil com todo mundo lá de fora, mas com as pessoas aqui de dentro você é intolerante. Eu conheço pais assim, que tratam o filho de todo mundo bem, mas não tem paciência nenhuma com seus próprios filhos. Eu conheço mães assim, que são super generosas quando tem visitas em casa, mas quando o marido está lá, quando os filhos estão lá, ela é super inacessível. Eu conheço ovelhas que põem tapete para pastor dos outros passar, para líderes de outros passarem, que honra os pregadores da internet. Mas quem estava lá quando o seu filho nasceu e quando o outro morreu? Quem estava lá quando disse, eu os abençoe, até que a morte os separe? Ou, eu vou passar com você por esse divórcio. Talvez você ignore os seus verdadeiros heróis, as suas verdadeiras heroínas. Porque é muito fácil, querido, você pegar heróis que você não convive com eles. Mas você sabe quem são os heróis de verdade? São as pessoas que estão talvez te esperando na sua casa. São os seus avós, são os seus pais. Talvez é seu marido, que por ter uma fé diferente da sua, você trata ele mal. Talvez seja a sua esposa, piedosa, todos os dias que você chega lá, sua roupa está lavada, a casa está limpa e os catarrentos estão de banho tomado. Talvez esteja na hora de você, como eu, pensarmos melhor e sermos curados dessa amnésia seletiva. Porque talvez você esteja lembrando do que deveria esquecer, esquecendo do que você deveria lembrar. Talvez alguém te ajudou em algum momento da sua vida e hoje você esteja esquecendo quem são estas pessoas. E de fato, ter sucesso não significa estar certo. Jonas tinha o senso de razão dele lá no alto, mas ele estava errado. Ele teve sucesso porque a cidade toda converteu. Não é porque você é bom de grana, querido. Não é porque a sua empresa está indo bem. Não é porque o seu namoro esteja funcionando. Não é porque o seu casamento esteja alinhado esses dias que você esteja certo. Eu fico pensando, e eu vou terminar de fato falando isso. Jonas ficou bravo com Deus, porque uma planta morreu. Como tem pessoas que amam mais plantas do que pessoas. Você já reparou, irmãos? Talvez você ame mais plantas do que pessoas. No nosso país é assim, se você cortar uma árvore, você paga muito mais do que se você matar uma pessoa.
Existe essa mentalidade. Eu conheço pessoas que preocupam mais com coisas do que com pessoas. E por causa de coisas você perde pessoas. Jonas estava aqui brigando com Deus por causa de plantas. E Deus disse para ele: cara, não foi você que regou essa planta, não foi você que fez ela crescer. Será que você não está errado de estar mais preocupado com plantas do que com pessoas? Olha a sua volta, querido. Olha os seus vizinhos. Olha a sua família. Talvez você esteja esquecendo que a maioria das 10 pessoas que você mais ama está indo para o inferno exatamente agora. Você já parou para pensar isso? Que talvez as pessoas que se divertem com você, que jogam futebol com você, que vão no shopping, que participam das resenhas, do churrasco, um dia elas podem olhar para você e falar: você não fez nada a meu respeito, porque você estava mais preocupado em ganhar dinheiro, em cuidar das suas coisas, das suas plantas, cheio de razão, porque você tinha sucesso naquilo que você estava fazendo. E sucesso não significa estar certo. Eu queria que nós curvássemos a cabeça agora e nós orássemos.